Hoje à noite gostaria de conversar com os irmãos, trabalhar com os irmãos um tema tão importante e pertinente a todos nós. Estou me referindo ao tema do sofrimento. Como nós devemos agir diante do sofrimento? Como nós devemos agir diante das dificuldades, quando calamidades nos sobrevêm, quando as coisas não são mais as mesmas. Então, peço que, mais uma vez, você abaixe sua cabeça, nós queremos buscar o nosso Senhor em oração. Querido Deus, graças te damos pelo privilégio e oportunidade de reunirmos como teu povo hoje à noite para te adorar. Obrigado, porque o Senhor é o motivo de estarmos aqui. O Senhor enviou o seu Filho para que nós pudéssemos estar aqui. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para a nossa salvação, para a salvação de pecadores como nós. Ele ressuscitou, venceu a morte e voltará para buscar o seu povo. Obrigado também porque o Senhor nos orienta enquanto estamos neste mundo esperando a volta do seu Filho, a vivermos uma vida que agrade ao Senhor, uma vida pautada na sua palavra. Obrigado por ela. Pedimos que o Senhor nos instrua nessa palavra hoje à noite, principalmente relacionado a esse tema tão importante para nós, que aguardamos ansiosamente o dia que seremos libertos completamente desse corpo de pecado, que o Senhor vai resolver todas as coisas e o seu plano será consumado. Nós desejamos esse dia ardentemente. Por isso, nos ensine sobre como devemos lidar quando sofremos, quando passamos por lutas e dificuldades nesse mundo. Que o seu nome seja glorificado, e somente o seu nome. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje eu gostaria de ver com os irmãos algumas lições que nós podemos aprender com a experiência do sofrimento de Jó, servo de Deus. A gente, quando pensa nesse aspecto do sofrimento, a gente sempre lembra de Jó e de como Deus atuou na vida dele e deixou isso registrado para nós. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá para Jó, capítulo 1. E a proposta que eu tenho é que nós tiremos aqui algumas lições. Estava observando esse livro, então pude fazer algumas observações e também mediante essas observações, tirar várias lições para nós relacionado ao sofrimento. Então, a gente vai ter as observações e dentro de cada observação tiraremos uma lição com relação ao sofrimento. Vamos ler o texto da palavra de Deus, Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim:
Talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na sua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estende a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos. Atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio o outro e disse: os seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. No capítulo 2, a situação vai piorar. Satanás volta a estar na presença de Deus, e Deus permite que ele toque a vida de Jó, a saúde de Jó. E Jó perde também a sua saúde. Irmãos, o livro de Jó é um livro dos mais antigos da Escritura, provavelmente o livro mais antigo, o primeiro a ser escrito. Ele retrata o período dos patriarcas. É um livro de literatura poética, especificamente literatura sapiencial, literatura de sabedoria, que mostra a busca por Deus, a busca por sabedoria, o relacionamento entre Deus e os homens,
e outros aspectos importantes desse tipo de literatura. Aqui, meus irmãos, nós podemos perceber vários ensinos para nós. O sofrimento, ele vai fazer parte da nossa vida. Ele vai fazer parte da vida de todos, porque o sofrimento faz parte de um mundo caído. Nós sofremos, as pessoas no passado sofreram, e aqueles que virão ainda sofrerão, até que um dia o Senhor volte e aí o seu plano seja consumado. Então o sofrimento ele faz parte da nossa vida. Por conta de teologias erradas, como a teologia da prosperidade, por exemplo, muitos crentes, por falta de conhecimento, começaram a não entender a questão do sofrimento de modo adequado. E assim, vieram mais sofrimento ainda para as suas vidas. No passado, os crentes, me parece, lidavam melhor com o sofrimento. Eles tinham consciência, embora ninguém quer sofrer, não é verdade? Mas eles entendiam o aspecto de vivermos num mundo caído. E duas questões ajudavam muitos crentes do passado a lidar com a questão do sofrimento. Primeiro, um conhecimento e um entendimento da soberania de Deus. Eles compreendiam que Deus é soberano, que todas as coisas estão debaixo das suas mãos e que Ele tem o seu plano aqui nesse mundo. E o outro aspecto é um entendimento a respeito da eternidade, da vida por vir, da esperança eterna. E essas duas verdades ajudavam os crentes a lidar com o sofrimento, embora sempre é uma situação difícil. Então, vamos ver aqui, como eu disse, algumas observações e algumas lições para nós podermos, a partir desse texto, embora é muito rico, né, não dá para a gente ver tudo que gostaríamos hoje à noite, mas temos várias observações aqui importantes, né? E a primeira observação é que Jó era um servo de Deus. Jó era um crente em Deus. Ele era justo. Olha aí no verso 1, né, do capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. No verso 5, nós podemos ver uma atitude de Jó com relação aos seus filhos, quando estavam se banqueteando. E Jó, depois daquele período, Jó os chamava, os santificava e levantava de madrugada para oferecer a Deus holocausto, oferecendo para cada um, para poder buscar ao Senhor e ali buscar o perdão devido. E ele pensava, né? Eles podem ser que pecaram e blasfemaram contra Deus em seu coração. Nós podemos ver aqui aspectos de um homem justo, de um homem reto, de um homem íntegro. Mas isso não só está aqui dito pelo escritor, pelo autor do livro, mas no verso 8 nós podemos perceber quem fala dessa integridade. O próprio Deus disse a Satanás: você reparou, meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Não só um testemunho de justiça, de retidão que vem das pessoas, mas um testemunho de justiça e retidão dada pelo próprio Deus. O que será que Deus tem para dizer a respeito de nós? O que Deus diz a respeito da sua vida, do seu comportamento? Qual é o testemunho que Deus dá para Satanás quando ele acusa você e eu de alguma situação? Será que Deus diz para nós que estamos buscando a Ele, se desviando do mal? Graças por Cristo, não é? Graças por Cristo.
Meus irmãos, Jó tinha uma vida autêntica com Deus. Ele amava Deus. Ele dava um bom testemunho. Ele não só fazia isso, mas também pastoreava a sua família. Preocupado não só com sua santidade, mas também com a santidade da sua família. Então, primeira observação é que Jó era um crente em Deus, ele era um homem justo. E a lição que nós podemos tirar é que os justos também sofrem. Os justos, os crentes, por mais piedosos que sejam, por mais servos de Deus que sejam, eles também sofrem. Mesmo os crentes fiéis, meus irmãos, passarão por sofrimento neste mundo. Então eu e você passaremos por sofrimento neste mundo. Se você ainda não passou por nenhum sofrimento, certamente vai passar. E é bom saber como deve agir diante desse sofrimento. E vocês perceberam aqui, nessa narrativa do texto, da história, que o que nos livra de sofrimento é uma cerca que Deus coloca? Meus irmãos, quando Deus permitiu que Satanás agisse, de repente foi uma situação atrás da outra de calamidade. Me parece que diante desse mundo caído, o normal, o natural, são as calamidades. São as destruições. Porque é isso que o pecado faz. Nós não sofremos mais, meus irmãos, porque Deus não permite. Nós não sofremos mais por causa da graça incomensurável do nosso Criador. Segunda observação que eu gostaria de trazer para os irmãos neste livro, é que Deus tem planos diferentes para os crentes, para cada pessoa. E isso inclui não só o sofrimento, mas até mesmo a morte de pessoas, por exemplo, que a gente acredita, né, que vai viver mais, vai construir muitas coisas nesse mundo, ou vai ter uma história. Cada pessoa, Deus tem um plano diferente. E você precisa entender isso, nós precisamos entender isso, para poder não ficar fazendo comparações indevidas. Cada pessoa vai ter a sua própria história diante de Deus, permitida por Deus. Olha aí nos versos 13 e 15, né? Um dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando, as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer a notícia. Enquanto esse falava, veio o outro. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, os servos, destruindo todos eles. Só eu escapei. E assim o texto vai falando desse sofrimento com relação aos bens de Jó e aos filhos de Jó. O verso 18, né, ele ainda continua. Né, também este ainda falava quando veio o outro, e aí fala especificamente da calamidade que tirou a vida dos 10 filhos que Jó tinha. Meus irmãos, algumas pessoas do povo de Deus, além do sofrimento e lutas que vão enfrentar neste mundo, mesmo que nós oremos por elas, mesmo que nós desejemos que elas não enfrentem certas lutas, Deus pode permitir situações bem difíceis. Tinha muitos outros crentes aqui na história de Jó, eu acredito. Penso, por exemplo, que os filhos deles eram crentes, pelo que nós vemos lá no último capítulo. Mas eles foram atingidos. Eram servos de Deus, legítimos, mas Deus permitiu que eles morressem, eles partissem. Deus tirou os filhos de Jó. E esses irmãos, com suas histórias,
terminou ali, aqui, neste mundo, não é? Deus os chamou. Eles não passaram por todo o sofrimento com o Pai, eles faleceram. A morte deles, eu entendo, que foi o maior sofrimento que Jó recebeu ali. Né? Porque ele era muito rico, nós vemos todos os seus bens acabarem de repente, já pensou? Tudo aquilo que você tem num dia, em minutos, você ficar sabendo que evaporou-se, acabou tudo. Mas ainda assim você pode dizer, a minha família está comigo. Eu tenho meus filhos comigo, eu tenho minha esposa comigo. Eles são minha maior riqueza. Mas não foi isso que aconteceu com Jó. Eles também foram. E essa morte deles trouxe muito sofrimento para Jó. A lição que eu quero tirar aqui é que certamente sofreremos com a morte de irmãos queridos. Você já sofreu com a morte de algum irmão querido? Pessoas queridas? Mas lembre-se, Deus não é menos amoroso, Ele não é menos fiel quando essas coisas nos sobrevêm. Ele continua sendo bondoso, mesmo quando não podemos compreender tudo. Ele pode e vai fazer sempre o melhor. E o melhor, muitas vezes, inclui a passar por tudo isso, porque a visão de Deus, aquilo que Deus está realizando, é diferente daquilo que nós, muitas vezes, compreendemos. Nós não vamos compreender tudo a respeito da vida e de como as coisas vão suceder aqui, viu? Nem Jó, nem a Jó Deus deu resposta, mesmo que ele tenha questionado depois. Então, nós devemos estar preparados para esta realidade da vida. Um dia nós perderemos pessoas queridas. Esses dias eu estava pensando sobre isso. Eu estava pensando a respeito da minha família, dos meus filhos. Pensar sobre, por exemplo, a minha mãe. A gente não quer, né? Irmãos recentemente perderam a mãe, pai. Mas ainda assim, a gente pensa por causa da idade, né? Que devemos nos preparar. Uma hora elas vão partir. Mas quando eu pensei nos meus filhos, dá um tremor, não é? Dá um gelo. E eu conheço um irmão muito querido lá da igreja de Casa Nova, da igreja de Petrolina, o irmão Gilson, o pastor conhece o Gilson. E ele tinha 2 filhos, um rapaz e uma moça. E esse rapaz, adolescente, aliás, já jovem, um menino alegre. O pai é empreendedor, tem padaria, tem comércio, foi funcionário do Banco do Brasil. E é uma das colunas da igreja de Casa Nova e agora da igreja lá em Juazeiro da Bahia. E esse menino estava abrindo uma hamburgueria na cidade, junto com o pai, feliz da vida. E ele foi fazer um passeio de moto. E ele não voltou mais. Irmãos, poucas vezes eu vi um homem tão triste como o nosso querido irmão Gilson. Tristeza que o abateu na perda daquele filho. Esses dias o filho dele fez aniversário e ele colocou uma mensagem muito interessante no Facebook. A saudade que ele tem e o desejo dele ver o filho. Só que é uma mensagem diferente. Embora ele sabe que perdeu o filho, gostaria que estivesse aqui, ele sabe que um dia vai estar com ele. O irmão Gilson nunca deixou de servir a Deus. Nunca deixou de fazer o que ele fazia, que era abençoar missionários, que era atuar na igreja, que era pregar, embora ele sofreu e sofre até hoje pela perda do filho. Mas nós precisamos compreender que isso pode acontecer conosco. E o que você e eu faremos se algo assim acontecer? A gente não quer pensar nisso, né? Inclusive a nossa cultura não é uma cultura que gosta de falar de morte. Você já parou para perceber? A cultura brasileira, ela quer esconder a morte. Um dos exemplos é que nos velórios a gente não quer que as crianças participem. Não leva o bichinho não, para ver ficar lembrando. E lá na igreja, quando acontecia, eu orientava os pais a levarem. Leve, precisa se despedir, precisa passar pelo luto,
preciso olhar. E a gente, parece que a morte não faz parte, não é? A gente gostaria que não fizesse mesmo, mas ela faz. E nós, como povo de Deus, precisamos entender. Porque quando eu estava me refletindo sobre isso, eu pensei, se algo acontecer assim comigo, como é que vai ficar o meu relacionamento com Deus? Como é que vai ficar a minha adoração? Gilson tem sido um exemplo para mim. Porque eu não consigo compreender o sofrimento que ele tem, que ele passou. Não é? Talvez alguns de vocês aqui que passaram por isso. Eu sei que certamente tem pessoas aqui, e você pode compreender melhor do que eu. Mas nós precisamos preparar o nosso coração. Meus irmãos, o fato de Deus, muitas vezes, permitir que pessoas queridas, familiares, partam dessa vida, está dentro do plano dele. E ele não deixa de ser bom. Ele não deixa de ser um Deus que cuida de nós. Eu lembro do período da pandemia, né? Quanta tristeza. Lembro do missionário Geraldo, que estava na Colômbia e perdeu a sua mãe no Pará e nem pôde viajar para passar por tudo isso. Mas eu lembro da atitude dele em encarar essa situação. Uma das perdas que mais me marcaram, duas, foi do pastor Marcos Wilson. Quem conheceu o missionário pastor Marcos Wilson? Que homem de Deus! Que piedade aquele professor tinha. E, de repente, o Senhor o tirou. A minha sogra faleceu nesse período. Nós estávamos lá, ela estava no hospital, e quando ela faleceu, nós nem pudemos ver. Ficou num caixão, dentro de um saco plástico, e a gente não pôde chegar. Que tristeza! Você está ali, distante, cantamos um hino lá longe, onde ia ser sepultado, mas já no cemitério. Oramos e ninguém pôde vê-la. Acontece coisas assim nesse mundo. Pode acontecer qualquer momento. Podemos receber notícias uma atrás da outra de sofrimentos. Qual será a nossa atitude? Nós podemos chorar, devemos sim chorar, não é? Porque calamidades, tristezas, perdas, elas fazem parte da nossa vida. Pessoas amadas, servos fiéis, sofrerão, partirão desse mundo, algumas vezes até de modo drástico. Mas o nosso relacionamento com Deus precisa permanecer. A nossa fé nele precisa permanecer. Você cuida nesta situação para não se voltar contra Deus. Chore sim, mas encontre consolo no Senhor. Terceira observação que nós podemos aprender aqui, nesse texto, é que podemos sofrer porque Deus assim o permitiu. Ele é soberano. Ele tem propósito que desconhecemos. Deus pode trazer o sofrimento para as pessoas, para o seu povo, por vários motivos. E ele não vai dar explicação para nós, não. Viu? Às vezes nós podemos ter algumas explicações, mas nem sempre. Olha aí no verso 12 do capítulo 1. Então o Senhor disse a Satanás, que quando o Senhor testemunhou da integridade de Jó, Deus disse, você está comprando, como se Satanás tivesse dito para Deus, você está comprando essa fidelidade. Então Deus disse para ele, você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Nos versos 6 a 8, nós temos uma segunda etapa do sofrimento, né? Que Jó continuou firme, continuou servindo a Deus, e Satanás teve outra estratégia aqui, de não só tirar os bens de Jó, aquilo que ele amava,
mas de trazer dor física. E no versos 6 a 8 do capítulo 2 diz assim: então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor, feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Que situação, não é, meus irmãos, deste homem. Deus trouxe sofrimento a Jó. Deus trouxe sofrimento aos israelitas, muitas vezes. Algumas situações que o sofrimento que o povo de Deus passou foi por causa da consequência de pecado. Outras vezes, Deus trouxe sofrimento ali como castigo, não é? Algumas vezes. Outras vezes, Deus trouxe sofrimento e permitiu o sofrimento para provar a fé. E outras vezes ainda, para que amadurecessem a fé e aprendessem a perseverança. Muitos podem ser os motivos por Deus permitir o sofrimento para nós nesse mundo caído. Se for por pecado, confesse, se arrependa. Às vezes, pode ser para amadurecer a fé, para provar, para que nós nos tornemos perseverantes. A fé, meus irmãos, nesse contexto de sofrimento, é algo que Deus realiza mesmo no seu povo, né? Esse fortalecimento da fé via sofrimento. E, geralmente, crentes que têm passado por lutas, sofrimentos, que Deus tem permitido que sejam peneirados, eles têm uma fé muito madura, uma fé muito forte, quando eles entendem o Deus soberano que está permitindo e continuam firmes. Deus permitiu, por exemplo, que o apóstolo Paulo sofresse constantemente. E o motivo é para que ele não se orgulhasse das coisas que Deus estava fazendo através dele e das grandes revelações que estavam recebendo do Senhor. Muitas vezes nós pedimos para Deus realizar grandes coisas na nossa vida, não é? Só que tem um perigo com isso. Tem um perigo do orgulho. Tem um perigo de quando a gente começa a realizar, crescer, fazer certas coisas, nosso coração pode nos pregar uma grande peça e a gente sofrer muitas consequências. Por conta disso, Deus às vezes traz o sofrimento para nós, para que a gente continue humilde, para que a gente continue dependente dele. Paulo, por exemplo, orou muitas vezes pedindo para Deus livrar aquele sofrimento. Mas Deus respondeu que aquele sofrimento não sairia e que sua graça lhe bastaria. Não é verdade? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Como isso? Eu falei isso hoje de manhã, não é? Como isso? Aperfeiçoar, ser grande através da fraqueza. Agora, essa grandeza é diferente. É uma grandeza humilde. É uma grandeza dependente de Deus. Talvez você está sofrendo porque Deus está realizando coisas grandes na sua vida. Deus está realizando algo que Ele quer fazer através de você. Abençoar pessoas. Então, peça a graça do Senhor. Porque só ela pode nos ajudar a passar por isso. Qual é a lição que nós podemos tirar daqui? Devemos descansar na soberania de Deus, mesmo quando sofremos. Ele está no controle de tudo, inclusive em permitir que soframos, mesmo quando não é por causa do nosso pecado específico. Descanse na soberania de Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. O Senhor Jesus nos ensinou a nos conformarmos com o mal que basta para cada dia. Não é verdade? Fique com isso. Isso basta. Mas pode acontecer muitos outros sofrimentos. Por isso, confie na soberania de Deus. Descanse na soberania de Deus.
Podemos orar para Deus nos livrar do sofrimento. Talvez Ele pode livrar em alguns momentos. Mas, às vezes, a resposta dele vai ser mais graça. Mais graça. E é o que nos basta. O salmo que foi lido aqui hoje à noite, 63, verso 2, o texto diz: porque a tua graça é melhor do que a vida. Porque a tua graça é melhor do que viver. Que é isso, pastor? Como é que pode? Eu não consigo compreender isso. Como é que a graça vai ser melhor do que esse mundo aqui, do que as coisas que acontecem aqui? Sim, meus irmãos. A vida aqui nesse mundo, ela é fútil demais, pequena demais, diante da graça incomensurável do nosso Deus, diante de um relacionamento com Ele genuíno. Nos entristecemos com muitas coisas que acontecem ao nosso redor, com familiares que sofrem, amigos que sofrem, não só aqui, mas em vários lugares e calamidades em todo o mundo. Mas lembre-se, Deus está no controle apesar de toda a luta. Tenha a atitude certa e descanse nele. Você consegue descansar em Deus? Se nós perguntarmos para todos os crentes aqui, todos os crentes desse mundo, se eles acreditam na soberania de Deus, e se ele for um crente verdadeiro, ele vai dizer o quê? Claro, pastor. Como é que eu posso negar a soberania de Deus? Ele é Senhor do universo. Ele é legislador do universo. Ele é criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. Nada desse mundo vai acontecer sem sua permissão. Inclusive, o seu plano já está estabelecido. Mas quando nós falamos para descansar na soberania de Deus, a gente não sabe muito bem o que é isso. Descansar na soberania de Deus, meus irmãos, significa que não é você e eu que vamos resolver as coisas, que é Deus. E que isso que às vezes nós vamos experimentar e passar por situações que nós simplesmente precisamos nos entregar a Ele. Como o salmista diz, como uma criança desmamada no colo de sua mãe. Interessante, né, aquele salmo. Por que uma criança desmamada no colo da mãe, tranquila? Porque ela não está lá apenas por causa do leite, né? Ela já está desmamada. Mas o melhor lugar é lá. O lugar de descanso, o lugar que vai ter ali todo o cuidado é lá. E a soberania, estar sendo cuidado por Deus, é assim também. Nós não precisamos ter todas as explicações quando nós descansamos num Deus que sabe o que é melhor para nós. Continuando, uma outra observação nesse texto é que, de certa forma, Satanás pode estar envolvido no nosso sofrimento. E aqui nós vemos o envolvimento direto, não é? Nos versos aí 8 ao 11, nós vemos Satanás dizendo, né, para Deus, você repara, o Senhor dizendo para Satanás, né, sobre o testemunho de Jó, e então Satanás, no verso 9, respondendo: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? E mostra que Deus cerca ele com grandes bênçãos, e aí Deus permite que Satanás faça Jó sofrer. Nesse sentido, nós podemos perceber que Satanás, ele é acusador. Ele é aquele que deseja que os servos de Deus sofram. E ele vai querer fazer isso muitas vezes. Lá no verso 2, né, no capítulo 2, do verso 2 ao 7, nós temos toda a história novamente, mas agora relacionado à integridade. Né, no verso 3, nós podemos ver isso, né, que ele continua temendo a Deus, e aí no verso 4, Satanás responde: pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estenda a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra tua face. Então o Senhor, mais uma vez, você pode fazer com ele o que quiser, mas não tire a vida dele. No caso de Jó,
ele foi o agente para causar o sofrimento. Deus é que autorizou. Deus soberanamente permitiu. Isso aqui, meus irmãos, nos assombra por um lado, não é verdade? Rapaz, Satanás, ele nos acusa e ele pode causar males terríveis. Não é? Fogo que veio de Deus, a testemunho dos servos, né? E que Satanás usou ali, então, poder que Satanás tem para fazer o mal, trazer sofrimento, tragédia. As pessoas que estão disponíveis para Satanás em momento curto, onde é que estavam esses homens? Que pessoas que eram essas que, de repente, eles estavam prontos para invadir, prontos para destruir, prontos para saquear, e os próprios meios da natureza para derrubar as paredes da casa. E você vê aqui que isso nos gera um certo temor, um certo assombro, mas, por outro lado, o texto mostra que também nos gera um grande descanso. Satanás não fez nada na vida de Jó, se Deus não permitisse. Quem permitiu? Deus. Então, os sofrimentos que vêm a nós, mesmo causados pelo inimigo das nossas almas, é Deus que permite, por motivos vários. E no caso de Jó aqui, motivo para mostrar como ele era fiel. Isso também aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele tinha o que chamou, não é, de espinho na carne, como eu já citei aqui, que causava sofrimento. Mensageiro de Satanás, é que o apóstolo Paulo diz. Novamente Deus permitiu. Mas o diabo se encarregou de causar dor e sofrimento. E é isso que ele faz. Ele veio para matar, roubar, destruir. Às vezes pode acontecer de ser um sofrimento não causado por Satanás. Pode ser, por exemplo, uma doença hereditária que vem dos efeitos do pecado, vem muitas vezes de uma vida antes de se converter completamente desleixada. Isso mostra os efeitos que o pecado tem sobre a nossa vida. Nem todo sofrimento é diretamente causado por Satanás, embora ele está sempre envolvido em vários deles. Né? Sofremos por causa do corpo, muitas vezes, deteriorado. Mas o diabo, inclusive, pode usar este sofrimento, mesmo que seja por uma doença, por exemplo, para nos acusar, para nos tentar pecar, para fazer com que nós nos afastemos de Deus, para fazer com que nós nos abandonemos e blasfememos do nome de Deus. Entende? Às vezes é uma doença que você tem, que vem na sua vida de forma hereditária, por causa do mundo caído, dos efeitos do pecado nesse mundo, por decisões erradas, talvez, de nossos pais, pessoas da nossa família, né, ascendentes. Mas ele pode usar esses momentos de sofrimento para poder fazer com que você culpe Deus, para fazer com que nós nos afastemos de Deus. E aqui é muito importante que a gente entenda quando a gente passe por essas situações. Né? Ele pode estar envolvido diretamente com o sofrimento, ou pode, em meio ao sofrimento, tentar fazer com que você abandone a Deus, para que você tenha uma atitude errada. Qual é a lição que nós podemos aprender aqui? Em meio ao sofrimento, não dê vitórias ao inimigo das nossas almas. Resista às tentações. Não abandone o Senhor, mesmo que você sofra terrivelmente. Certamente Deus virá em seu socorro. Às vezes não aqui. Pode ser que a gente sofra até partir. Mas a Bíblia diz que nós estamos seguros na mão de Deus, eternamente. Fique firme. Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É uma batalha constante.
Precisamos de aprender a nos submeter a Deus e a sua soberania. Sujeitar a Ele, a sua palavra, ao seu ensino. E resistir quando Satanás queira fazer com que nós nos afastemos do Senhor. E diante do sofrimento, isso pode ser muito fácil. Muito fácil. Porque você pode ali culpar pessoas, culpar Deus e não conseguir enfrentar a situação. Podemos ver que o diabo não foi vitorioso na vida de Jó, não é? Jó deu um testemunho tremendo para o Senhor de amor a ele. E Deus registrou esse testemunho para nós. Mas a esposa de Jó, ela foi vencida por Satanás. Você já parou para pensar no sofrimento da esposa de Jó? Ela não sofreu na sua carne. Mas os bens de Jó, era dela? Era dela também. Os filhos, os 10 filhos. Aquela mulher estava sofrendo junto com o seu marido. E depois ela viu o seu esposo, fiel, temente a Deus, chorar de dor, coçar com caco. O texto diz que ele tinha sofrimento lá da ponta do seu dedo até o couro da cabeça. Ela não tinha maturidade o suficiente. E por isso que ela disse para que ele blasfemasse e morresse. Talvez ela pensou nisso para livrá-lo, não é? Acabar com isso. Morra. Mas a atitude, pelo que nós vemos no texto, mostra que ela coloca a ideia de como se não vale a pena ser fiel. Meus irmãos, ela não aguentou, cedeu à tentação e sugeriu para que o esposo amaldiçoasse a Deus. Nós nunca vamos saber o que estava no coração dela. Nós só devemos entender que o que ela disse não é certo. Nós nunca teremos motivos para blasfemar do nosso Deus. Não importa o tamanho da dor. E mesmo sem qualquer resposta do motivo daquela dor, daquele sofrimento. Nós somos criaturas. Nosso Deus é Senhor. E Ele não é só grandioso e soberano e doador da vida para nós, mas Ele é bom, meus irmãos. E Ele cuida de nós. E nós devemos confiar. Bem, o que sabemos é que ela teve atitude errada e mostrou a sua insensatez. Temos ainda uma quinta observação. Em meio ao sofrimento, nossa vida pode mudar repentinamente e drasticamente, né? Novamente aqui os textos aí do verso 13 ao 20, né? Não vamos ler novamente, mas você vê aqui os filhos de Jó reunidos, e aí toda aquela situação de perda dos seus bens, a perda de tudo que estava no que ele possuía, e perda principalmente dos seus filhos. E lá nos versos de 7 a 8, a perda da sua saúde. As circunstâncias que Jó experimentou ali, né, estava experimentando, mudaram completamente, drasticamente, de repente. Irmãos, tudo pode ser alterado de repente. Tudo. Estava vendo esses dias uns problemas, né, que alguns estados americanos teve com fogo, né? E pessoas perderam suas casas rapidamente. Mansões, tudo aquilo que ela tinha, não tinha mais. Você já pensou? Você vai para algum lugar, consegue sair, quando você volta não tem mais nada, queimou tudo, a sua história, as suas coisas, você construiu. E outros perdem, por exemplo, como pessoas que têm que fugir de países com tirania, deixa tudo para trás, tem que fugir de repente para poder preservar a vida. A circunstância da nossa vida pode mudar drasticamente, abruptamente. Tudo funcionava normalmente para Jó, muitos anos,
Aqui nós vemos os seus filhos com suas famílias, eram adultos. Funcionava direitinho as coisas com sua família, sua rotina normal, os filhos juntos, cultuando ao Senhor sem problemas, segurança financeira, próspero, rico, muitos amigos, muitos empregados, o texto diz que eram muitas pessoas que o serviam, desfrutava de boa saúde, tinha uma vida espiritual forte, isso é incrível. De repente, tudo foi tirado dele. Jó ficou sem seus filhos. Jó ficou sem o seu culto, não pôde sair para adorar, pelo menos fazer holocaustos, né? Jó ficou sem os seus bens. Jó ficou sem sua fama. As pessoas desprezaram ele. Você já pensou? Além de tudo, as pessoas próximas de você ainda te abandonar, e Jó perdeu a sua saúde. Filhos, bens, fama, saúde. Tudo mudou ao redor dele. A rotina não era mais a mesma. Teria que lidar agora com uma nova realidade. Uma realidade que envolvia pobreza, envolvia estar a escanteio da sociedade. Tudo. E ainda nada do que aconteceu foi provocado por ele. Uma realidade de luto, da ausência, da dor, da escassez. Mas é importante observar, meus irmãos, que diante da perda de seus filhos, da perda da sua fortuna, da perda da sua fama, da perda do seu físico, filhos, fortuna, fama e físico, Jó não perdeu a sua fé. E o texto diz, no verso 20 do capítulo 1, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele não perdeu justamente o que Satanás queria que ele perdesse. Interessante, não é? O seu relacionamento com Deus ficou intacto. A sua fé ficou firme. Meus irmãos, diante de todas as perdas que nós podemos ter, nas calamidades, nos sofrimentos, a nossa fé pode permanecer inabalável. E aqui a ideia, de rasgar o manto, de raspar a cabeça, é de um luto profundo, mas também de atitude de adoração e submissão a Deus. Ele se colocou diante de Deus como, eu lhe adoro. O Senhor é o meu Deus, o meu Senhor. Então, a lição que nós podemos tirar daqui é que diante do sofrimento, não importa o que aconteça, não importa o que você perca, não importa o quanto as suas circunstâncias mudem, não perca a sua fé no Senhor, seu Deus. Não perca a sua fé no Senhor Jesus. Lembre-se, o cumprimento dos planos de Deus são mais importantes do que o nosso bem-estar. O nosso bem-estar pode estar incluído em alguns aspectos do plano de Deus. O nosso bem-estar está incluído no plano final de Deus. Estaremos com Ele para sempre, na glória. Mas em algumas circunstâncias, o plano de Deus é muito mais importante, e para que ele aconteça, nas suas permissões, e para que ele seja glorificado em vários aspectos, nós podemos experimentar sofrimento. Jamais perca a sua fé nele. Jamais abandone a verdade que Deus é bom. Ele cuida de nós. Lembra lá de Abacuque? Capítulo 3, versos 17 a 19. Nações ímpias atacando Israel. Povos idólatras, povos que faziam sacrifícios a Moloque com crianças, matavam crianças, sacrificavam crianças. E aqueles povos atacando Israel,
para punir Israel. O profeta não aceitou isso. Como é que pode, Senhor? Como é que o Senhor, Deus justo, vai permitir essas nações ímpias atacar o seu povo? E depois Deus mostra para ele que ele está realizando o seu plano, que ele está ali julgando Israel, mas que as nações ímpias terão o seu lugar e que Deus vai tratar com elas. E aí, no capítulo 3, versos 17 ao 19, Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Que maturidade espiritual, que compreensão de Deus, que fidelidade. Será que nós estamos prontos a falar algo assim? Quando nada sobra para nós, o alimento, aquilo que traz alegria, aquilo que traz a luz para casa, no caso do azeite, além de cuidar de feridas, da saúde, tudo que era importante para Israel aqui, para uma família próspera. Não tinha mais nada, não tinha comida, o campo não produzia mais nada. Mas ele disse, essas coisas não são mais importantes do que o meu relacionamento com Deus. Ele é o meu Senhor. Você pode compreender isso? Não perca a sua fé nele, mesmo que as suas circunstâncias mudem. Como é que está a sua circunstância? O que está acontecendo na sua vida agora? Está mudando muito? Não se afaste de Deus. Meus irmãos, uma outra observação que nós podemos ver aqui nesse texto é que muitas pessoas vão querer dar conselhos e suas opiniões para você em momentos de sofrimentos. Talvez alguns amigos. O texto fala de 3 amigos de Jó que souberam o que havia acontecido com ele, e eles vieram de longe para consolá-lo e aconselhá-lo. E também um outro amigo próximo se juntou a eles. Aí, em Jó, capítulo 2, vai falar sobre isso, dos versos 11 a 13, né? Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta e Zofar, o Namatita. Também tinham combinado de ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. De longe, eles levantaram os olhos e não o conheceram. Então ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó sobre a cabeça, mostrando luto e arrependimento e tristeza. Sentaram-se com ele no chão duro, 7 dias e 7 noites. E ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. E depois um outro amigo chega também. E lá no capítulo 4, verso 1, passado aqueles dias, o texto diz, então Elifaz, o temita, tomou a palavra e disse. Então começaram a aconselhá-lo, né? Começaram a falar muitas coisas para eles. Ficaram um tempo em silêncio, mas depois, na verdade, quando você estuda o livro, você percebe que eles estavam tentando dar respostas para Jó. E vale a pena estudar o livro para você entender cada filosofia, cada pensamento que lida com respostas para o mal. E, na verdade, todas essas ajudas foram indevidas, né? Tanto de Elifaz, quanto de Zofar, quanto de Bildade. Eles mais atrapalharam do que ajudaram. Apenas um, que não está aqui, mas que depois aparece, Eliú, é que falou palavras com sabedoria. Qual é a lição que nós podemos tirar aqui? Em meio ao sofrimento, tenha cuidado com a quem você vai dar ouvidos. Entende isso? Quem você vai escutar, quem
a pessoa que você vai deixar entrar na sua mente. Filtre. Tenha cuidado com as palavras que podem lhe agravar o sofrimento, trazer mais pânico, mais culpa, ao invés de trazer direção e consolo. O objetivo deles era consolar, mas eles começaram a questionar Jó, inclusive trazendo culpa para ele. No sofrimento, procure pessoas confiáveis, pessoas que temem a Deus, que colocam sua vida diante de Deus. Procurem essas pessoas para aconselhar. Procure os seus pastores ou amigos fiéis, principalmente pessoas equilibradas, que amam o Senhor e buscam um conselho bíblico para lhe ajudar. As palavras, meus irmãos, podem dar direção, podem dar consolo, podem acalmar o coração, principalmente quando elas apontam para as Escrituras. Mas também as palavras podem trazer pânico, medo e escuridão. Cuidado. Ouça pessoas sábias, tementes a Deus, diante das lutas e da dificuldade. Como pastor e conselheiro, quantas vezes, diante de situações difíceis, situações de tragédias, quantos conselhos as pessoas querem dar? Alguns deles, meus irmãos, terríveis. Eu lembro que em um caso especial, aconselhando um casal que tinha perdido um filho, que morreu, eu acho que tinha 3 anos de idade, afogado em uma piscina, numa situação terrível. E eles estavam sendo bombardeados por pessoas dando todo tipo de instrução. E eu cheguei para eles e disse, eu preciso que vocês me dê um voto de confiança. Confiem no seu pastor, para que juntos procuremos respostas bíblicas. E é claro que nós vamos procurar ajudas de outras pessoas, de outros que podem de fato colaborar. Mas se vocês ficarem ouvindo esse, ouvindo aquele, vocês vão sofrer mais ainda. Entendem aqui a importância de procurar pessoas sábias? Quantas pessoas, meus irmãos, por causa do conselho errado, acabam afundando suas vidas? E nós precisamos ter muita sabedoria diante disso. Ainda, diante do sofrimento, você pode ter 2 atitudes. Outra observação. Uma atitude é a de desespero. Como a esposa de Jó, não tem mais esperança, não consegue mais ver luz, não consegue mais perceber saída. Só vê a nuvem escura, tudo cinzento, tudo está terrível. Busca a morte como solução. Em alguns casos, as pessoas chegam de fato a tirar a vida. Olha aí no verso 8 e 9. Desculpa, nos versos 8 e 9 do capítulo 2. Jó, estando em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse, você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Que coisa, não é? Cuidado, meus irmãos, diante do sofrimento, ter atitudes desesperadoras, que não conseguem ver além, que não acham que não tem mais solução. Olha, eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando agora, mas tem sempre um caminho diferente a ser seguido. Você precisa buscar pessoas certas para lhe ajudar, para elas falarem com você. Às vezes, pessoas podem ter o desejo e até a intenção de tirar a vida diante de um problema que ela não consegue ver solução. Não faça isso. A sua vida é preciosa. Pessoas dependem de você. Deus quer abençoar você. Ele tem um plano para você. E Ele tem soluções para toda e qualquer situação. Você precisa buscar o conselho de pessoas certas, como nós falamos, e não tomar atitudes desesperadoras como a esposa de Jó tomou. A outra atitude é uma atitude de moderação e confiança no Senhor, mesmo diante de tanta dor.
mesmo que não esteja entendendo nada no momento, mesmo diante de todo o sofrimento, de perdas, humilhações, dor física, o que Jó fez? Adorou. Né? Embora ele depois tenha lutado para poder tentar entender, mas a atitude dele sempre foi de adoração. E no verso 20 e 22, nós podemos ver isso, já lemos, né? Mas vemos a atitude de Jó. Então Jó se levantou, rascou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Você não sabe tudo o que está acontecendo. Nós não sabemos. Então, não tome uma atitude desesperadora diante do sofrimento. Tome uma atitude de esperança, de fé, de confiança em Deus. Talvez você possa pensar assim: não, pastor, mas Jó era um homem reto, íntegro, ele tem uma maturidade que eu não tenha. Olha, talvez você não tenha essa maturidade de Jó aqui para fazer o que ele fez, mas a atitude que você precisa tomar é não ficar desesperado diante do sofrimento. E procurar ajuda, procurar o conselho sábio, né? E assim Deus pode lhe ajudar. Né? E a lição aqui é que em meio ao sofrimento e à calamidade, não se desespere, mas adore. Deus é digno de toda adoração, não importa as circunstâncias. E a fé de Jó fez com que ele enxergasse além. Entende a importância da fé? Mesmo que ele tenha perdido a sua fortuna, mesmo que ele tenha perdido a sua fama, mesmo que ele tenha perdido o seu físico, ele não perdeu a fé. E nós não devemos perdê-la, devemos confiar. E ainda uma última observação. Para os justos, meus irmãos, o sofrimento terá fim. Nós não vamos sofrer para sempre. Essa luta vai passar. Ela não vai durar para sempre. E se a gente morrer e Deus não resolveu aquilo que eu queria que Ele resolvesse nesse mundo? Se a gente morrer em meio ao sofrimento, não é? Ou por causa da doença, ou por causa da calamidade. Não se preocupe. Ainda não é o fim. Aí é que nós estaremos com o Senhor. Aí é que nós desfrutaremos da glória eterna com Ele. A lição que nós podemos tirar aqui é que o sofrimento vai passar um dia. E na perspectiva eterna para o povo de Deus, todo sofrimento cessará. Não haverá mais choro, de tristeza para os que estão seguros em Cristo. Estaremos para sempre com o Senhor. No caso de Jó, Deus não só tirou o sofrimento dele, mas devolveu a ele o que ele havia perdido, seus bens, né? Aliás, em dobro. Não é? Olha lá, no capítulo 42 do livro. Você pode ir lá para o final. Jó 42, versos 10 ao 17. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha dito antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos os que haviam conhecido antes, comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas.
A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Késia, a terceira de Queren-Apuque. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, Jó viveu mais 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Assim Jó morreu após uma longa velhice. Que coisa fantástica, não é? O nosso Deus, meus irmãos, tem um plano diferente para cada um. Talvez você tenha perdido muitas coisas por conta do sofrimento. Isso aconteceu na pandemia, né? Exemplo de perdas terríveis. Pessoas que perderam empresas, que perderam saúde mesmo, outros perderam a própria vida. Durante a minha vida cristã, eu tenho visto isso. Quantas pessoas que eu conheço que têm perdido empregos, renda, coisas que construíram, pessoas que eram saudáveis e perderam a saúde completamente. Essa semana, recente, uma esposa de um pastor amigo desmaiou em casa e não era problema de AVC ou coisa assim. Eles estão fazendo agora várias baterias de exames. Ela não estava conseguindo raciocinar direito, as palavras estavam com dificuldade. E, de repente, o sofrimento vem, a dor vem, não é? Nós temos experimentado isso. Mas lembre-se, Deus pode devolver a nossa saúde aqui, é o que nós estamos orando por essa irmã. Deus pode devolver as coisas que você perdeu, se Ele quiser. Mas, pode ser que Ele não devolva, mas Ele vai te dar grandes bênçãos no céu. Isso significa que não há prejuízo para quem está em Cristo. Sempre nós estamos no lucro. Estar com o Senhor, meus irmãos, é infinitamente melhor do que qualquer coisa nesse mundo que Deus pode nos dar em dobro. Nós precisamos colocar isso na nossa mente, no nosso coração. Estar num relacionamento íntimo com o Senhor aqui nesse mundo e na eternidade é infinitamente melhor do que qualquer coisas materiais que Deus pode prover para nós nesse mundo. Paulo disse isso lá em Romanos capítulo 8, verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Meus irmãos, toda a dor, todo o sofrimento, todas as perdas, todos os pesares, frustrações, angústias, sentimentos ruins, serão nada, serão pequenos demais, serão insignificantes diante da extrema e extraordinária glória final que o povo de Deus receberá por meio de Cristo na eternidade. Que bênção poder servir ao Senhor e estar nele. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao 18, o texto diz assim: por isto não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O sofrimento, ele é temporal, ele vai acabar. Um dia nós estaremos com o Senhor na sua glória eterna. Amém? Você acredita nisso verdadeiramente? Confie no Senhor. E o sofrimento certamente nós vamos passar e experimentar aqui. Mas a nossa fé pode ajudar a continuar firme, confiando no Deus soberano. Lembrando que o sofrimento não vai durar para sempre. Passe por essas situações confiando em Deus sem perder a sua fé. Diante da calamidade, adore. Em meio ao sofrimento, faça como Jó. Tenha paciência e persevere. Deus nos abençoe. Quero convidar você a baixar sua cabeça para nós orarmos nesse instante.
Querido Deus, muito obrigado por tantos ensinos que nós podemos ver na sua palavra, tirar da sua palavra, receber da sua palavra para nós. Hoje nós aprendemos tantas lições sobre como lidarmos, como enfrentarmos, quais atitudes devemos ter diante do sofrimento. Sabemos que o sofrimento faz parte desse mundo caído. Ajuda-nos a compreender isso. E ajuda-nos a descansar no Senhor quando estivermos passando por dor, passamos por perda, tivermos numa situação que a gente não pode fazer nada, que não depende de nós, que nós não temos poder para mudar nada. Que a gente descanse na sua mão poderosa. E ajuda-nos, ó Pai, a não só confiar na sua soberania, mas também com fé firme, lembrar que o sofrimento é temporal, que um dia estaremos com o Senhor para sempre, e toda dor, toda luta, toda dificuldade cessará. Cuida, Senhor, do seu povo, cuida de irmãos que estão passando por sofrimento aqui, seja na questão de saúde, nas lutas para o sustento da família, com problemas emocionais, em tantas outras áreas, que eles se aproximem cada vez mais de Ti, que eles recebam e obtenham o consolo que vem de Ti, e que o Senhor venha trazer alívio para eles através da Sua graça. Muito obrigado, e obrigado pela esperança eterna de que um dia estaremos com o Senhor para sempre, livre de toda dor e de todo sofrimento. Tudo isso nós Te agradecemos, porque o Senhor Jesus, o Seu Filho, nos proporcionou tudo isso, essa esperança, e nós Te louvamos. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, teremos agora um pós-lúdio, né? E após o pós-lúdio, o culto está encerrado. Amém.